Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Tô voltando hoje pra gente bater um papo, né, sobre o Natal. Eu tava com saudade de vocês. Se vocês não sabem, eu tenho um canal, eu tenho um Instagram, né, que eu uso para parte profissional, para fotos e para manter mais o contato com os meus amigos. Mas hoje eu vim trazer uma reflexão acerca do Natal, mas não só acerca do Natal, mas da pessoa Jesus, né? Eu venho falar um pouco de mim também. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu tenho 55 anos, meu nome é Helena de Almeida Rodrigues, tenho 55 anos, sou formada em teologia, tenho alguns cursos na área de relações humanas, cursos de psicanálise, tenho uma pós em TCC, estou fazendo uma pós em psicanálise, já dei aula de Antigo Testamento, de Novo Testamento, formação de líderes, enfim, eu tenho uma história grande aí dentro da área teológica, mas esquecendo um pouco isso e falando um pouco de nós, né? Eu hoje parei, eu tô uma semana ouvindo alguns podcasts de geopolíticos, políticos, historiadores e cientistas. Gente, e todos eles falam uma coisa só, né? Aí eu vim falar sobre como é Natal, eu quero aproveitar esse gancho para falar sobre Jesus. Jesus, ele fala-se do nascimento dele, o nascimento divinal dele, né? De que ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo e não nascido de homem e mulher, mas nascido de mulher e assim, inseminado pelo Espírito de Deus. Se você for pensar pelo lado da ciência, né, ele teve uma genética modificada, sim. Assim como nós temos uma genética modificada quando os nossos pais se fundem ali, há uma transformação de uma genética da onde a gente nasce, né? E há uma fecundação, enfim. E Jesus, ele suportou muitas coisas. Você para e pensa comigo, né? Ele não suportou muita coisa. Se você vê pela parte histórica, eu não estou falando pela parte religiosa, mas o que a história fala dele, ele suportou, né? Ele foi homem de dores, ele suportou muitas coisas, ele suportou desde o deserto até todas as dificuldades que ele passou, ele suportou todas as dores que muito ser humano, ou nenhum ser humano sobre a face da terra aguentaria. Mas por que você está falando isso, Helena? Esse é um papo que eu quero ter com vocês para a gente parar e amadurecer talvez uma história simples, mas é bem interessante. Eu vim aqui dar um bug na mente de vocês. Você imagina, para ele ser tão dotado, né? Ele foi um homem dotado, ele viveu como um homem na face da terra e ele foi dotado de qualidades que os seres humanos não foram. Suportou dor, ele suportou castigo, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele suportou a investida de mulheres, provavelmente. Ele suportou uma série de tribulações carnais, ele suportou a dor. E para suportar tanta coisa que ele suportou, não podia ser humano. Entendeu? Ele não podia ser um simples humano gerado de uma fecundação homem e mulher simples como nós. Porque a gente, na primeira dor que a gente rói a corda, né? Eu preciso procurar uma emergência, eu preciso procurar um médico, porque eu estou sentindo uma dor aqui, porque meu cabelo está caindo ali, minha unha está caindo. E ele passou por muitas coisas, ele segurou muitas barras emocionais, muitas agressões, ele foi aviltado de várias formas durante o ministério dele. Ele suportou no limite do sistema nervoso dele. Você imagina, se você lê a história de Jesus, eu tenho certeza, eu não aguentaria 1%. Você aguentaria? Eu não aguentaria 1% do que ele viveu. Isso é um bate-papo para a gente estar pensando de que realmente ele foi inseminado pelo Espírito Santo de Deus e ali colocado uma semente do divino na pele e na carne de Maria, né, daquela mulher que concebeu Jesus, que era um ser humano, e foi colocado um DNA divino, tanto que o nosso DNA, ele tem o prefixo El, de Deus, e enfim, se a gente for entrar na ciência, na genética, você vai pesquisar como
bom estudante, ou se você gosta de pesquisar, enfim, vai procurar em livros de geopolítica, de história, de teologia, teologia pastoral, teologia católica, você vai encontrar vários traços de que Jesus não foi um homem simples nem comum, ele não foi. A gente não pode dizer que ele foi igual a mim, né, gerado e concebido pela transação do meu pai e da minha mãe. Não, ele não foi. Porque na primeira dor eu bato o pé, na primeira dor você sai correndo, ele não. Ele aguentou desde criança todas as afrontas que ele sofreu. Ele aguentou, o sistema nervoso dele aguentou, né? A mente dele era uma mente muito focada e a gente não é focado. A gente não é focado para não passar nervoso, a gente não é focado para... A gente não aguenta o estresse, por menos a gente está explodindo. E Jesus, pelos grandes relatos, ele explodiu uma vez naquela parte onde ele esteve no templo ali, e ele falou que a casa de meu pai não é lugar de comércio. Ele falou sobre isso porque os animais estavam sendo vendidos doentes, adoecidos para os sacrifícios. E não podiam, tinham que ser animais ali, a grande briga dele ali, a ira dele ali, que ele quebrou tudo, porque os comerciantes estavam ganhando dinheiro, roubando o povo, vendendo gato por lebre. Não que não pudesse haver esse tipo de comércio, mas que fosse feito através da legitimidade da lei. Então, assim, ele suportou muitas coisas. Ele suportou quando Judas apresentou aquele centurião e os guardas. Ele suportou, imagina, gente, quantas coisas ele suportou. Quando ele andou no meio da multidão, que ele gritava lá no vale, tudo bem que havia uma acústica, mas a voz dele alcançava o além do além do além. 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças, o seguiam, e como é que o ouviam? Ele fez milagres, ele fez N coisas. Não que nós não possamos suportar todas essas coisas hoje, mas ele precisou deixar visto, porque naquela época muitos Jesus se levantavam se dizendo ser Deus. Ele não, ele com toda a autoridade, ele se dizia ser Deus e suportou. Gente, se você for parar e ler a história de Jesus, você vai ver que ele suportou N coisas. Coisas que talvez eu e você e tantas outras pessoas somados não aguentaríamos 1%. Então, só tendo um DNA modificado, um DNA divino e uma célula divina e podendo se titular Deus, ele suportou todas as coisas para mostrar para o mundo que ele era Deus em carne, que ele era Deus homem, que ele era homem-Deus. Então, assim, não há como negar que no nosso DNA hoje há a marca de Deus, a marca do El Shaddai, a marca do Shalom, a marca do Eu Sou, a marca de Yeshua, de Jesus. Então é sobre isso, a gente vem meditar que não cabia tamanho poder do Espírito Santo. Você imagina, ele nasce e é concebido dentro de uma célula, um poder. E esse poder, quando se fala no original grego ou hebraico, é um poder de explosão. O Espírito do Senhor Deus entrou, inseminou e fecundou Maria. Era para as células todas dela terem explodidos, mas a célula aguentou todo aquele poder para caminhar durante 30 e poucos anos sobre a Terra. Era um DNA puro, humano, ou foi uma mistura mesmo de homem-deus? Eu vou deixar esse pensamento para você. Eu tenho a minha tese e a minha defesa, mas eu vou deixar para vocês pensarem direitinho. Você imagina, eu com 55 anos, com essa cabelada toda, cabelos brancos, e eu me incomodo com tantas dores, às vezes eu tenho vontade de sair correndo, porque meus cabelos caem, porque eu fico nervosa comigo mesma. Ele passou tantas coisas e suportou todas elas em amor. Então, era um DNA humano misturado com um DNA divino, ok? Vou deixar para vocês pensarem, uma meditação de Natal. Qual era o DNA de Jesus? Era o DNA homem ou DNA homem-Deus? Eu deixo para você pensar.
Será que a minha célula fecundada pelo meu esposo ou por um homem aguentaria e suportaria o Espírito de Deus pleno e 100% limpo na carne de um homem, porque nesse corpo não habita bem algum? Eu digo para vocês que não aguentaria, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz que a nossa carne, ela briga o tempo todo com o Espírito de Deus e com aquilo que é bom. Então, só uma carne muito preparada, só um DNA muito preparado suportaria o Espírito de Deus e não explodisse no ventre de Maria, não explodisse no caminhar. Por isso que ele exalava tanta pureza, tanto amor, porque ele era o homem Deus. Mas eu deixo para você pensar. Um beijo, amores. Deixe seu comentário aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar você pensar que DNA era esse que fecundou no ventre de Maria. Beijo, bom Natal para todos, bom final de ano e a gente vai se falando. Beijo, fique com Deus. Até a próxima. Tchau.